Eu peço que todos aqueles que zoaram, que humilharam e que debocharam de Yuri Alberto, dentre outras coisas, façam uma fila e comecem, um a um, a pedir desculpas. Porque o Yuri Alberto é um cara que eu vou falar pra vocês. Eu critiquei já, e criticar não é o problema, a gente pode criticar. Só que há críticas e críticas. Eu sempre falo que tem que ter a crítica inteligente. Não dá pra você chegar aqui e cobrar, que é um exemplo X, tá? Que o Yuri Alberto, ele tem a mesma força, por exemplo, no jogo aéreo que o Jô tinha. Não dá. Ele não tem a mesma altura, não tem a mesma impulsão. Ou o Gustavo, que eu não gosto de chamar de Gustavo, não vai ter. Tem que saber o que está cobrando. O Yuri era cobrado para fazer coisas que ele não tem físico, não tem biotipo. O Yuri era colocado em um esquema que não dava certo. E foi provado isso, mais de uma vez. O Yuri foi provado que ele joga bem com outro cara no ataque. No caso, antes era o Roger Guedes, agora o Memphis Depay. E as pessoas achavam que simplesmente, não, o cara é ruim porque é ruim, não sei o quê. Sim, ele teve lances engraçados, né? Agora a gente acha graça, né? Na hora a gente achou que foi bem feio. Eu realmente admito, o Yuri ele te dá umas atrapalhadas, ele ainda dá de vez em quando. Mas é ele, é o pacote de Alberto. Ele vai entregar momentos engraçados, mas ele vai entregar também raça, vontade. Ele vai entregar um cara obstinado, um cara que não desiste, um cara que não abaixa a cabeça. O Yuri Alberto, por que eu respeito o Yuri Alberto? E por que eu nunca malhei o pau nele? Já critiquei, como eu disse, mas nunca malhei o pau. Nunca pedi pra sair. Eu até, quando ele cogitou sair pro Southampton, em agosto, se não me engano. Aquele momento eu falei, putz, talvez seja melhor. Nem porque eu não gostava, mas por ele, pelo Corinthians. Falei, não tá casando. Talvez a grana, enfim, pra ele seja melhor. Eu espero que ele decida bem. O Corinthians receba uma grana. Mas ele ficou. Ainda bem. E hoje, né, novamente eu falo, mano, ele não pode sair. Ele não pode sair. Porque o que esse cara aguentou de porrada, de pancada, de zoeira, de rival sim. Tô falando assim, eu não ligo pra eles, mas quando a zoeira vem deles e do corintiano, aí a coisa, você vê que a mídia, todo mundo malhando, diminuindo o Yuri Alberto a níveis, tipo, abissais. Coisas que poucos sofreram. E por que eu respeito tanto o Yuri Alberto? Mesmo assim, cabeça levantada, ele tem um contrato, gente, de 5 anos, ganhando 1,5 mil por mês. Ele podia fazer que nem o senhor Luan fez. Sentou no contrato. Ele não fez isso. Ele podia muito bem fazer isso. Ele não fez. Ele se lesionava, voltava rapidão. Davam 2 meses, ele voltava em 1. Ele nunca fez chinelinho, né? Chinelinho, pra quem não sabe, o jogador que dá o migué, enfim, tá lesionado, não se cuida direito, pra demorar. Nunca foi baladeiro. Né? Não tem problema o cara ser baladeiro, né? Contanto que o cara siga as recomendações, né? Faça bonitinho. Se ele for pra balada no tempo livre e seguir o que precisa ser seguido depois, ok. Mas ele nunca foi um cara de quebrar a noite, chegar bêbado, de, pô, se envolver em polêmica. Nunca. Né? Nunca fechou. E uma pessoa zoa, acha que isso é pouco, mas não é. Ele nunca fechou comentário no Instagram. Eu não acho errado o cara que fecha. Ok, às vezes é a intimidade dele ali e tal, ok, respeito. Mas o Yuri nunca fechou. Sempre tava lá os comentários, zoando ele, falando bem, falando mal, e tava lá. Ele deixava aberto. Isso pra mim mostra o quanto o cara tem peito, o quanto o cara tem hombridade, o quanto o cara tem aquilo roxo pra jogar no Corinthians. Então ele pode até não ser um craque, não é, porque não tava na Europa. Mas é um bom jogador. E podia estar num momento ruim, mas dava a cara a tapa. E no campo, corria, lutava, não desistia, jogava fora de posição, aguentava treinadorzinho desse tamanho, né, hoje em dia. É que, enfim, tá com uns problemas lá naquela equipe dos advogados do Rio, mas enfim, ele não é sutronço. Chamam de burro. Inclusive, esses dias, ontem, aliás, saiu uma entrevista dele falando sobre isso. Aguentou tudo isso. Tudo isso. Quando o Roger Guedes saiu, o peso nas costas dele. Quando o time tava mal, o peso nas costas dele. De novo, ele errou lances feios, a gente tem que criticar. Mas nunca desistiu. Nunca baixou a cabeça. E pra jogar no Corinthians não basta ser bom. Você tem que ser bom sim. O Willian era bom. Aguentou? Não aguentou. Teve ameaça e tal, eu não vou entrar nesse mérito, mas não só isso. O Willian não conseguiu performar no Corinthians direito. E ele era... Vamos combinar. O Willian, talvez... Não lembro um jogador com a qualidade do Willian nos últimos anos. Nem nesse elenco. E ele não aguentou. Jogando no Premier League, no Chelsea, né, jogando no Arsenal, né, jogando contra grandes clubes, no Corinthians não aguentou. Porque eu falo, aqui é diferente. Aqui é um dos poucos clubes do mundo em que você cria uma casca absurda. Você pode não ter habilidade pra jogar em qualquer lugar, mas casca você tem. A pressão no Corinthians, de torcida, é maior do que no Real Madrid. Eu não digo que você tem pressão das conquistas. O Real Madrid é uma pressão gigantesca. Só que aqui é uma torcida exigente. Que não vai exigir só que você jogue bem. Você tem que dar a vida. Você tem que se mostrar. Ou você come a bola
ou você dá a vida. E o Yuri sempre deu a vida. Corria. E o gol do Everton, o gol no Everton, no caso, né, que, nossa, aquele gol de risada. Na hora eu não consegui, eu nem comemorei direito, comemorei depois, mas eu achei tão engraçado, porque eu não acreditei que o Everton fez aquilo. Enfim, é só um parênteses. Mas o gol no Palmeiras representa o que é Yuri Alberto. A bola do Garro, o Garro errou, foi de direita, né, não é a boa dele, mas tava chovendo também um pouquinho. A bola começou a escapar, eu falei, putz, já era. O Everton saiu tudo errado, claro que ali apesar do grande esforço do Yuri, né, o Everton tava inteiro na bola. Foi mais demérito do Everton do que mérito do Yuri. Mas, aí que tá. Aí, eis a questão. O Yuri podia desistir da bola. Porque realmente era uma bola pro goleiro. Se ele não falha, era dele. Só que ele não desistiu. Ele foi. Eu vou. Se ele falhar, é minha. E foi. Se ele errar, se a bola correr demais, a bola foi quase ali de fundo, ele foi correndo, ele não desistiu. Aquilo é Yuri Alberto. Não desiste. Corre, luta até o fim. Esse vídeo é basicamente pra falar sobre o Yuri Alberto, pra elogiar o cara. E pra muitos pedindo desculpas. Eu sei que ele não ganhou nada. Não ganhou. Mas o Yuri Alberto, os gols dele, até aqui, estão ajudando o Corinthians a sair dessa situação. Os gols dele levaram a gente até uma semifinal sul-americana. Pra quem não sabe, o Yuri é o artilheiro da Sul-Americana, junto com outro jogador do Racing, se não me engano. E pode, né, se esse cara do Racing, não lembro o nome dele, depois joguem aí no Google. Se ele não fizer gol na final, o Yuri vai terminar artilheiro junto com esse cara, da Sul-Americana. Olha só. Então, assim, a gente desmereceu muito o Yuri Alberto. Muita gente desmereceu. Eu sempre critiquei, quando eu precisava. Sempre falei, putz, precisa de um banco, precisa melhorar aqui. Mas eu nunca escrachei. Porque se tem uma coisa que eu tiro o chapéu, o cara pode ser ruim, mas tem que dar vida. Vocês lembram do Rony? E até no final da passagem dele jogou um pouco melhor que o Vitor Pereira, né? Nada demais, mas ok. Pelo menos não fez a gente passar tanta raiva no final das contas. No final da passagem. Mas o Rony não era nem um primor. Era um dos volantes mais limitados que passou pelo Corinthians. Mas ele dava vida em campo. Ele queria. Ele lutava. E é isso que eu espero. Você não tem técnica? Ok. Lute. Dê a vida em campo. E o Yuri nunca deixou de fazer isso. E isso é uma coisa que me pega, gente. E por isso que eu tenho dificuldade, muitas vezes, em ver a gente falando mal do Yuri Alberto. Porque assim, uma coisa o cara, como eu falei, preguiçoso, não tá jogando nada, errando gol. E ainda, né, não era o caso do Yuri. E era injusto falar isso do Yuri. Então eu fico feliz. Porque assim, eu torço pro Corinthians, mas tem jogadores que eu torço pro sucesso deles também. E que eles merecem. E o Yuri é um cara desse. Ainda mais no Corinthians. Porque você vê que ele quer dar certo. Ele faz gol, ele vai pra torcida comemorar. Ele podia, dane-se. São pequenas atitudes, que tem gente que fala que é pouco, mas não é. Ele vai pra torcida, ele vai abraçar a torcida gritando o nome dele no estádio quando ele faz gol, contra o Palmeiras, por exemplo. Eu, quando eu tava lá no começo do ano, contra o Botafogo em Ribeirão, a torcida cantou o nome dele, então a torcida tem um carinho por ele, e reconhece, fica puta, muitos deles ficam putos, tudo bem, mas reconhecem. Então o Yuri Alberto, gente, é um cara que merece, o cara que mais merecia talvez fazer aquele gol. É um cara que quis dar certo no Corinthians, de novo, por todas as atitudes dele, e tá sendo recompensado com isso. Já tem 25 gols no ano, mais 6 assistências, ele tem 31 participações em gol, em 51 jogos. Ele tem basicamente em participação em gol mais de uma a cada 2 jogos, que é muito com um atacante, é bastante coisa. Ou seja, a cada 2 jogos, ou menos, aliás, ele participa de um gol. É muita coisa. E assim, ele tava em uma fase ruim, então se ele fizesse os gols que ele perdeu, gente, ele tinha passado o Pedro. E aliás, até o fim do ano, o Pedro tem 31 gols. 31. O Yuri tem mais 6 jogos pra fazer. Plausível pensar que ele possa passar o Pedro e virar o artilheiro do Brasil em 2024. Seria a redenção perfeita para o Yuri Alberto. Não ganhamos nada? Ok, não ganhamos, paciência. Mas falando do Yuri especificamente, salvar a gente do rebaixamento, ajudar no caso, terminar artilheiro do ano e da Sul-Americana, né? Lógico, depende do cara do Racing, na final não fazer gol. Mas seria talvez um ano para lavar a alma do Yuri Alberto e começar no que vem melhor. E acho que agora os treinadores têm que entender. Yuri não é centroavante. Ele não tem que ficar brigando, tem que ficar de referência. Ele tem que correria, velocidade, atacar os cantos, cair pras pontas e deixa o Memphis, no caso. O Memphis nem é um centroavante. O Memphis joga como um segundo atacante, entendeu? Mas o Memphis é a referência. O cara mais que vai ficar fazendo essa função, até porque ele tem mais força também, mais experiência. E o Yuri, mais jovem, mais viril, mais velocidade, mais força de explosão, no caso, vai ficar ali como um cara flutuando, um atacante que flutua. É isso. E isso é o melhor de Yuri Alberto. A velocidade, a força, atacar os espaços. Esse é o jogo de Yuri Alberto. Eu espero que depois desse ano a gente reconheça mais, a gente assim, quem malhou o pau nele. Eu já tinha esse reconhecimento. Mas entenda mais do que o Yuri Alberto é capaz. Tenha mais paciência, entendeu? Mas eu acho que depois desse ano, ele não vai mais ter anos como 2023 e como até metade, um pouco mais da metade desse ano que ele teve. Eu acho que o Yuri Alberto, enfim, desabrochou no Corinthians.
Ele desabrochava aqui, ele tinha umas boas fases. Fazia uns gols aqui, parava ali. Eu acho que agora ele, enfim, vai deslanchar. Não é que ele vai, nossa, gente, fazer gol todo jogo, não. Ele vai ter seus momentos. Acho que, enfim, ele vai ter partidas mais regulares, começar a produzir mais em termos de técnica pra gente, porque raça, não dá pra reclamar. Eu espero que o Yuri fique no Corinthians. O Augusto Melo falou que ele vai continuar. Eu espero. Porque é um cara desses que eu quero. Que luta, que nunca desistiu e que agora tá dando a volta por cima. E que se tudo der certo ano que vem, vai colher mais dos frutos ainda e nos levar a grandes conquistas, né? Ou talvez longe em competições, né? Que pra realidade do Corinthians atual seria uma coisa muito boa, né? Chegar longe numa Copa do Brasil, enfim. Mas esperamos que a gente consiga ser campeão. Talvez vamos ficar no G6 ano que vem. Enfim, já tô pensando no ano que vem. Mas é porque eu acho que o Roberto é um cara que merecia muito tudo isso. E precisávamos fazer um vídeo apenas sobre ele. Lutou, tomou porrada, levantou a cabeça, nunca, com a diria o ditado, né, do Paulo Andrade, nunca se escondeu, nunca se omitiu. E tá colhendo os frutos agora. E nós temos que reconhecer o que ele vem fazendo por nós. E temos que reconhecer a luta que ele teve. Porque Corinthians não é só técnica, não é só habilidade. É vontade, raça e dar a vida em campo. E o Roberto sempre fez isso. Bom, fiel, eu vou ficando por aqui. É um vídeo mais justamente para falar de Roberto, que merecia um vídeo para ele. Depois de tudo que fez, não é só pelo gol no clássico, mas acho que o gol no clássico, como eu falei, ele representa muito bem o que é o Roberto, a forma que foi o gol, né, por ser um adversário, um clássico, um jogo importante, enfim, acho que todo o contexto leva a ser um momento propício para fazer esse vídeo, tá bom? Mas bom, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like, deixa nos comentários o que você achou, concorda, discorda de mim, deixa aí, a gente vai estar debatendo. E também se inscreve no Império Corintiano, gente. Estamos quase chegando em 1000 inscritos. E eu acredito que nós podemos chegar a essa marca até o fim do ano, que seria estrondoso, seria maravilhoso pra gente, seria sensacional. Então eu conto com a sua ajuda, compartilha com seus amigos, com a namorada, com o namorado, com a família, enfim, todo mundo que puder, pra se inscrever aqui no Império e a gente chegar a essa marca até o fim do ano, para ano que vem já começar melhor, já com 1000 inscritos e a todo vapor, tá bom, gente? Fui por aqui, fiel. Um grande abraço. E vai, Corinthians.